Boa noite. Eu vou fazer agora uma explicação sobre o plexo braquial. Plexo braquial, que é uma importante rede nervosa que supre os membros superiores. Ou seja, essa rede nervosa vai inervar toda a musculatura dos nossos membros superiores. Ela tem início na coluna cervical e depois ela acaba emergindo por dois músculos do pescoço, o músculo escaleno anterior e escaleno médio, estendendo-se até a região da axila. Ele é formado por 5 regiões distintas: as raízes nervosas, os troncos, os ramos anteriores e posteriores e os fascículos e, por fim, os nervos terminais. Além disso, esse plexo, as raízes nervosas que formam esse plexo são os ramos ventrais dos 4 últimos nervos cervicais, juntamente com o primeiro nervo torácico, ou seja, C5 a C8 e T1. Então agora eu vou falar um pouco mais sobre cada parte que constitui esse plexo braquial. Como eu disse anteriormente, as raízes ventrais de C5 a C8 e T1, as raízes dorsais, elas vão fazer a inervação da musculatura profunda do dorso. Por isso elas não chegam até o membro superior, não fazendo parte do plexo braquial. Então, raízes do plexo braquial, raízes ventrais de C5 a C8 e T1. E essas raízes elas vão dar alguns ramos colaterais, como por exemplo C5, que vai dar origem ao nervo escapular dorsal, C5, C6 e C7, que vão se dar ramos que vão se juntar, formando o nervo torácico longo, que é responsável por inervar o nosso músculo serrátil anterior, e T1, que dá uma raiz colateral, que constitui o primeiro nervo intercostal. E como eu disse, o plexo braquial é uma rede nervosa, então essas raízes precisam se misturar. E elas vão começar a se misturar agora, formando os troncos. São 3 troncos. O tronco superior, que é a junção das raízes nervosas, raízes ventrais de C5 e C6. E esse tronco vai ter dois ramos colaterais, os nervos, que vão formar o nervo supraescapular, responsável por inervar nossos músculos supraespinhais e infraespinhais, e o nervo subclávio, que inerva o músculo que recebe esse mesmo nome, músculo subclávio. Além do tronco superior, nós temos o tronco médio, que é a continuação da raiz ventral de C7, e o tronco inferior, junção das raízes de C8 e T1. Só que a raiz ventral de C7 ela não se misturou ainda. Então, ela não está fazendo parte dessa rede. Ela precisa se misturar para poder fazer parte. E para isso, os troncos eles vão ser divididos em 2 partes. Uma parte anterior e uma parte posterior, formando os ramos dos troncos. Ramos anterior e ramo posterior. Então, cada tronco vão formar 2 ramos que vão se misturar entre si, formando os fascículos. São 3 fascículos. Fascículo lateral, ramos anteriores dos troncos superior e tronco médio. Fascículo posterior é a junção dos 3 ramos posteriores, dos 3 troncos. E o fascículo medial nada mais é que a continuação do ramo anterior do tronco inferior. Como eu estava dizendo, esses fascículos eles vão ter uma relação com a artéria axilar. E essa relação que deu origem ao nome desses fascículos. Então, vou dar um exemplo. O fascículo lateral, ele recebe esse nome porque ele é lateral à artéria axilar.
fascículo posterior é posterior à artéria axilar. E o fascículo medial é medial à artéria axilar. E esses fascículos, eles dão ramos colaterais e ramos terminais. Então, agora eu vou falar um pouco dos ramos colaterais dos fascículos. É começar do fascículo lateral, que dá ramos que originam os nervos peitoral lateral e nervo peitoral medial. Nervos os quais são responsáveis por inervar os nossos músculos peitoral maior e menor, sendo que o peitoral maior é inervado por esses dois músculos, por esses dois nervos, e o músculo peitoral menor é inervado somente pelo nervo peitoral medial. Já o fascículo posterior, ele dá ramos que originam os nervos subescapular, que é responsável por inervar o músculo subescapular e o músculo redondo maior, e o nervo tóraco-dorsal, responsável por inervar o nosso músculo latíssimo do dorso. E, por fim, o fascículo medial, que dá origem aos nervos cutâneo medial do braço e nervo cutâneo medial do antebraço. Os nervos cutâneos, eles são nervos responsáveis pela inervação sensitiva da pele. E são esses os ramos colaterais dos fascículos. Agora eu vou falar um pouco sobre os ramos terminais. Esses ramos, a começar também do fascículo lateral, ele dá dois nervos terminais. O primeiro é o nervo músculo cutâneo, muito importante, responsável por inervar a musculatura, toda a musculatura do compartimento anterior do braço, ou seja, músculo bíceps traqueal, músculo coracobraquial, músculo braquial, todos são inervados pelo nervo músculo cutâneo. E ele também dá uma parte do nervo mediano. E o fascículo posterior, ele também vão dar origem a dois nervos terminais. Nervo axilar, responsável pela inervação do músculo deltoide, que é o músculo do ombro, e também pelo músculo redondo menor. Já o nervo radial, que é o outro ramo terminal do fascículo posterior, ele desce medialmente o braço e o antebraço, inervando toda a musculatura posterior do braço e do antebraço. Então, nervo radial inerva toda a musculatura posterior do braço e do antebraço. Já o fascículo medial, ele vai dar a outra parte do nervo mediano. Então, o nervo mediano, ele é formado por dois fascículos, fascículo lateral e fascículo medial. Esse nervo, ele vai descer pelo braço e pelo antebraço, só que ele não vai inervar, importante, ele não inerva nenhum músculo do braço, chegando até o antebraço e inervando a grande maioria dos músculos da camada anterior do antebraço. E o nervo ulnar, ele é um nervo que desce lateralmente o braço e o antebraço, não inerva nenhum músculo do braço, passa pelo epicôndilo medial e chega até o antebraço, onde ele inerva dois músculos, o músculo flexor ulnar do carpo e o músculo flexor profundo dos dedos. Além disso, esse nervo ulnar, ele é responsável pelo aquele choque que a gente sente quando bate o cotovelo. Isso acontece porque há compressão do nervo ulnar, e que dá essa sensação de choque. E a nossa explicação foi isso.